Olá, hoje nós vamos para outro dia, do calendário do Advento, dia 6, e hoje nós vamos falar sobre a mulher de Urias, Batseba. E Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias, Salomão. Mateus, capítulo 1, versículo 6. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Sobre Batseba, sabemos que entra em cena na Bíblia a partir do momento em que o rei Davi repara na sua beleza. Não valerá a pena determos-nos em especulações acerca do seu envolvimento neste processo de adultério aos olhos do século XXI. Eu mesma caio nessa constante tentação. Entre os que a veem como provocadora que tomava banho aos olhos dos outros e os que olham como uma vítima de abuso sexual, a verdade é que a sabemos envolvida num processo pecaminoso, com repercussões terríveis. O marido desta mulher é assassinado por ordem de Davi e o bebê que vem a nascer, fruto deste pecado, morre com 7 dias de vida, apesar de nessa altura Davi estar profundamente arrependido do seu pecado e ter jejuado contrito. Essa é a primeira lição com essa história. A Bíblia mostra-nos que Deus perdoa a quem se arrepende e pede perdão, mas que os efeitos do pecado vão sempre além do momento em que ele é executado. O pecado alastra, destrói, corrói, contamina e tem repercussões duradouras. Numa escala mais pequena, quantas vezes uma palavra ou observação que dizemos no momento infeliz pode ser motivo de dor para alguém, mesmo que tenhamos assumido como errada mais tarde? Quantas escolhas que fizemos para nós, noutra idade, ainda podem ser hoje uma pedra no nosso sapato? Aquilo que fazemos e escolhemos tem sempre uma consequência, boa ou má. Claro que assumir o pecado e ser perdoado é fundamental. Vemos isso também na vida de Davi. E isso nos pode ajudar a lidar com as consequências do que fazemos de forma humilde e libertos de culpa, mas o pecado vai sempre além do que podemos controlar no espaço e tempo. Batseba é uma das 5 mulheres que constam na genealogia de Jesus. Contudo, é a única que não é mencionada pelo seu nome, antes é referida como a mulher de Urias. Mateus assim a designa, destacando o fato de que Davi, mesmo tendo ficado com ela como de suas mulheres, não era a ele que ela pertencia inicialmente. Segunda lição dessa história. Os fatos não são camuflados na Bíblia, mesmo depois de já serem passado. A Bíblia, em momento algum, tem a preocupação de tornar o retrato mais encantador do que ele realmente é. Quantas vezes, na forma que encontramos hoje para registrar nossa vida nas redes sociais, sejam elas Instagram, Facebook, Twitter, não assumimos nossa fragilidade, mas registramos a nosso favor? Quantas vezes pintamos uma imagem da nossa família bonita, querendo vender uma perfeição que não existe, que não temos? Toda essa genealogia em Mateus representa a pecaminosidade humana, para a qual Jesus precisava de encarnar. Todo tipo de pecados estão presentes e é por todos esses pecados que Jesus morreu. Jesus vem para nos redimir da nossa morte eterna e para nos resgatar das garras do mal que nos consomem e destroem. Jesus nasce de uma família pecadora, num berço humilde, mostrando que há lugar para todos no seu lar. A menção a Urias é também ela representação dessa inclusão. Urias era um gentio e, como mais tarde vemos nos escritos de Paulo, Jesus veio para todos, seja judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher, isso não importa. Na cruz, somos todos seu povo, dignos de sermos chamados filhos do Deus Altíssimo. Com o enorme sacrifício da cruz, não precisamos ter vergonha de registrar o nosso passado, de assumir os nossos erros, de querermos ser perfeitos aos olhos dos que nos observam. Um dia, sim, seremos como Jesus. E essa é a nossa esperança e humildade que devemos viver. Essa história de Batseba e Davi pode ser lida em 2 Samuel, capítulo 11 e 12.
quero ler aqui Provérbios 28:13, que diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Vamos falar um pouquinho sobre confissão. Davi, quando foi repreendido pelo profeta, ele se arrependeu, confessou o seu pecado e encontrou perdão de Deus. Nesses devocionais e ao longo do ano, o que o Espírito Santo tem falado com você? Seja uma atitude que você não devia ter e teve, uma palavra que você não devia falar com os pais ou com os amigos, alguma coisa que a gente acha, alguma coisa que foi errado. Bem, porque o Verbo se fez carne e assumiu o nosso lugar, podemos confessar ao Pai uns aos outros, abandonar o pecado e sermos restaurados. Então hoje, a nossa oração, nosso agindo diferente, é fazer uma oração, pedindo ao Senhor que nos ajude sempre a confessar os nossos pecados e pedir ao Espírito Santo que nos ajude a sondar, para saber se nós temos alguma coisa que a gente não quer falar por vergonha, por medo de ser julgado, e procurar alguém para conversar sobre isso. Que o Senhor nos ajude sempre a correr para os braços do Pai e nunca nos esconder dele. A tarefa é orar pelos amigos da igreja e escolher dois amigos, para ligar ou mandar uma mensagem carinhosa. Bem, é isso, que Deus nos abençoe, que nos mantenhamos firmes nesse momento de pensarmos sobre o nascimento do nosso Salvador. Fiquem com Deus.